Olá, pessoal que está entrando aí, boa noite. Mais um bate-papo nesse fim de noite, de fim de semana, de domingo à noite. Hora da gente conversar um pouco, refletir um pouco. Para quem está me ouvindo pela primeira vez, estou nessa batalha, nessa cruzada aqui, junto com alguns pais, com algumas mães, com alguns professores, professoras, meus amigos de jornada aí, algumas pessoas que são meus novos amigos aqui pelo Instagram, com o objetivo de que a gente alerte, oriente os pais para o uso excessivo de telas. E hoje eu convidei vocês para que a gente converse um pouco, entenda um pouco, para que vocês possam identificar sinais de que seu filho esteja viciado em telas. Quem está me acompanhando já sabe, né, como que a gente está falando sobre esse assunto. Para quem está me ouvindo pela primeira vez, que está entrando agora e que queira acompanhar, vai acompanhar aqui com a gente. Primeiro, boa noite para quem está chegando, obrigado por estar aqui conosco. Então, nós vamos conversar hoje, uma live curta, tá, de fim de domingo, sobre 6 sinais que o seu filho pode estar demonstrando e que ele está viciado em telas. Então, 6 sinais de que seu filho possa estar viciado em telas. Identificar esses sinais, mãe e pai. Só um minutinho, Ana Paula, aparece para mim aqui que você quer participar ao vivo. Se confirma para mim se é isso mesmo, manda uma mensaginha para mim que daqui a pouco eu te chamo, tá? Às vezes a gente aperta sem querer o botão de que quer participar. Às vezes aparece para mim, eu pergunto às pessoas, não foi sem querer. Então, professora Ana Paula Cunha, que já apareceu aí, se você quiser participar, só me dá um alô. Eu vou só destrinchar um pouco o assunto aqui, daqui a pouco eu te chamo. Vai ser um prazer, aliás. A nossa professora Ana Paula, educadora parental, se ela quiser conversar com a gente aqui, garanto que ela tem muito para contribuir. Olá, Jaqueline, Helena, olá, Fernando, olá, Mário, olá, Rosimari. Olá, Júlia Maria. Bom, então quais são esses 6 sinais? Identificar sinais de vício do seu filho é fundamental. É essencial, principalmente para garantir, né, que ele possa sair desse vício, para que ele possa continuar tendo uma vida saudável, ou identificar também, olá, Jojo, minha amiga Jojo, seja bem-vinda, identificar se ele tem esses sinais, é fundamental, mãe, para que você possa fazer uma intervenção ou para que, de repente, seu filho possa não entrar. De repente, ele tem um desses sinais, já pode ser, olha, meu filho está ficando viciado, deixa eu tomar providência. Não significa que ele tenha todos, até porque alguns aí, conforme a idade, não são mais muito apropriados. Pode ser que ele tenha um ou outro, mas quem tiver 4, 5, boas chances de já estar viciado. Algum desses sinais podem indicar ou 1, ou 2, ou 3, ou todos, né? Pior ainda, pode indicar que ele está no caminho de estar viciado. No finalzinho, quando eu falar dos 6 motivos, eu vou falar um pouco sobre a questão do vício em si. O primeiro deles é se o seu filho está tendo insônia. Que, na verdade, se ele tem dificuldade para adormecer e apresenta problemas de sono, ou dorme muito tarde e acorda morrendo de sono e vai para a escola, pode ser não só porque ele tem dificuldade de dormir, porque ele fica muito tempo nas telas. Por exemplo, um adolescente que fica jogando até 2, 3 horas da manhã. Ah lá, a Jojo tá dizendo que o dela tem 12. Depois você conta pra gente aqui como é que é a rotina dele. Mas se ele ficar jogando até 2, 3 horas da manhã, naquele explosão de dopamina que a gente sabe que ele recebe, naquela explosão de estímulos, de cores, de sons, de tudo fervilhando, como é que ele desliga. Ah, que legal, Maria Almeida, tive uma palestra com você sobre esse tema, muito bom. Ah, obrigado, também fico feliz de saber que você está aqui, obrigada, maravilhosos são vocês de estar aqui me ouvindo, me acompanhando. Então, como é que ele vai dormir? Isso se ele parar de jogar, né, mãe? Porque a insônia significa que ele parou de jogar, o que até certo ponto é positivo, que a gente tem visto são os nossos adolescentes vararem à noite e depois no dia seguinte para aula. Então, o primeiro sinal de que seu filho reclama de manhã, mãe, não dormi essa noite, não consegui dormir. Por quê? De repente, porque ele ficou jogando até muito tarde e não conseguiu desligar. Não é desligar o celular, é desligar o cérebro por conta do excesso de estímulos. Um segundo sinal que pode
dizer, né, identificar, esse talvez seja até um pouco ainda mais né, forte a evidência de que ele está viciado, é que ele tem uma preocupação excessiva em poder estar conectado, de poder usar algum tipo de eletrônico. Se o seu filho está constantemente ansioso e obcecado em poder carregar o celular, mesmo em momentos inapropriados, pode indicar dependência de telas. E hoje, gente, já existe, né, um distúrbio chamado nomofobia. Nomo vem de de mobilidade. Pessoas que não podem se imaginar ficar sem celular, que entram como se tivesse crise de abstinência. Olha lá, deixa eu ler aqui. Chega da escola, entra no computador, sai do computador, vai pra TV, sai da... Então, depois no finalzinho a gente vai falar sobre isso, tá, mãe? Jô, você me lembra aqui pra gente falar sobre isso, só pra eu não perder a linha de raciocínio dos 6 motivos. Então, se o seu filho fica desesperado... Tô falando filho, gente, mas é genericamente falando. Filho, filha, independentemente, né? Se ele fica desesperado e não pode ficar nem um minutinho sem telas, sem conexão, pode significar que ele está viciado e inclusive sofrendo dessa nomofobia, que ele não pode... Fobia é medo, né? Tem pavor, então ele tem medo, pavor de ficar sem conexão, de ficar sem mobilidade, que é a mobilidade que o celular, que as telas, principalmente os smartphones, nos dão. Um terceiro ponto, que aí, mãe, prestem muita atenção, se eles estão entrando no isolamento social. O que seria esse isolamento social? Domingo, hoje foi domingo, né? Vamos almoçar na casa da avó. Ah, não, vou não, porque eu quero ficar jogando videogame, o que é pior, às vezes a gente acaba deixando. Esse isolamento social, gente, ele tá gostando mais de viver a vida virtual do que a vida real. Preocupe-se, isso é sério, isso é muito sério. O normal para a idade, que seja 12, 13 ou 8 ou 9, é querer conviver. Ah, vai na casa da avó porque lá tem os primos. Não, mas nem isso atrai. Não, não quer. Ele não quer ir porque ele quer ficar em casa. Isso eu já ouvi e vi acontecer muitas vezes. De mães me relatarem, né? Meus filhos não me acompanham mais porque querem ficar só à frente das telas, só jogando. Isso é isolamento social. Ele está se isolando socialmente. Ele não está vendo mais graça em se envolver em outras atividades familiares, sociais, em função de querer ficar à frente às telas, tá bem? E ele está dando prioridade para as atividades virtuais do que as relações pessoais. Sério isso, mãe, se preocupe. Você tem toda a razão, mãe, que está colocando aqui de se preocupar com essa questão, tá? Um quarto ponto que está muito parecido, né, que a gente acabou de falar, que é a perda de interesse em outras atividades. De repente, fazia natação, fazia esporte, gostava de ler, foi perdendo interesse por tudo. Não quer mais nada, quer sair da aula de basquete, quer sair do futebol, não quer mais saber de livro, parou de ler. O interesse dele agora é somente em relação à tela, aos jogos, ao videogame, às comunidades que ele participa. Perder o interesse pelas atividades que ele fazia com frequência pode significar que ele está viciado, tá bem? Então vamos só, pra gente não perder o fio da meada aqui, fazer uma volta. Nós já falamos, número 1, insônia. Número 2, preocupação excessiva, a nomofobia, não quer ficar de jeito nenhum sem o seu celular está conectado. O terceiro, a questão do isolamento social. E o quarto, a questão de perder interesse pelas outras atividades, por aquilo que ele fazia com frequência. Um quinto ponto aí pode ser mais para as crianças menores, que seria a questão da birra, né? Uma criança de 4, 5 anos que fica, né, o tempo todo no celular. Se a mãe tira, faz birra, se joga no chão. Isso também indica, mãe, que a sua filha está viciada. Esses dias eu recebi uma mãe perguntando o que ela podia fazer, que a filha estava viciada. Eu falei, vamos conversar no particular. Qual que é a idade da sua filha? 1 ano e 7 meses. Falei, não dá, né, gente? 1 ano e 7 meses dizer que a criança está viciada, tem que tirar. Aí não dá. Com o maiorzinho não adianta você só tirar, você vai ter que ter todo um trabalho para
ir diminuindo até que você diminua a ponto de deixar de ser vício. Mas uma criança de 1 ano e 7 meses, a mãe dizer que ele está viciado, não dá para aceitar. Tem que tirar. Nesse caso, tem que tirar. Eu não sou radical de achar, dizer que, não, tem que tirar, pronto, vai chorar. Não, não é assim. Mas um bebê de 1 ano e 7 meses, porque 1 ano e 7 meses ainda é bebê, aí não tem como, tem que tirar. Mas, eventualmente, eles vão fazer birras. Eu já vi crianças de 3, 4 anos se jogar no chão porque não quer ficar sem o celular. E um último sinal, um último ponto, é um comportamento agressivo associado à birra, mas talvez numa idade um pouco maior. Ele tem um comportamento agressivo, fica irritado à toa, fica frustrado à toa, agressivo, principalmente quando ele é impedido de usar o celular ou qualquer outro dispositivo eletrônico, ou seja, o tablet ou os jogos. Isso pode ser um sinal de que ele já criou essa dependência e se frustra, principalmente quando ele não tem a possibilidade e isso afeta o seu comportamento. Porque o que acontece, gente? Criança, adolescente que fica muito frente às telas, eu costumo dizer que vida virtual é fácil, né? Não gostou? Cancela, deleta, silencia, apaga, faz qualquer coisa. Na mesma hora que você não gostou, você já tira. Na vida real não dá. Na vida real tem que negociar, tem que ter olho no olho, tem que ter os embates, as discussões, as conversas, as negociações, as relações. Então, se uma criança, um adolescente que fica muito tempo só no virtual, depois ele vai se sentir... vai ter um comportamento agressivo, porque ele vai ter que lidar com a pessoa, ele vai ter que lidar com o outro. E talvez essa seja a questão mais séria que a gente está vendo com o excesso de telas das nossas crianças, dos nossos adolescentes. Eles estão deixando de ter humanidade, porque eles estão só se relacionando, né, com telas, com avatares, com pessoas irreais, e quando precisam se relacionar com a vida real, com o olho no olho, com o contato, não conseguem, por isso que ficam agressivos, como é o 6º ponto, tá bem? Então, só recapitulando os 6 pontos que eu trouxe aqui: a insônia, a preocupação excessiva em estar com o celular, estar conectado ou estar com um dispositivo eletrônico. O 3º, o isolamento social. O 4º, a perda de interesse por qualquer outra atividade que não seja as relacionadas às telas. A 5ª, as birras. E a 6ª, o comportamento agressivo, o comportamento inadequado em função de não poder estar junto às telas, chegando às vezes até a serem agressivos mesmo, a partir, né, para briga e, bom, enfim, varia muito de situação para situação. O fato é que se o seu filho apresenta alguns desses comportamentos, boa chance dele estar viciado. E aí, vamos falar um pouco também, não é só vir aqui despejar um monte de problema na cabeça de vocês, falar até logo e ir embora, né? Existem algumas possibilidades. A primeira delas é são medidas que você, mãe, vai precisar fazer, importantes para você ajudar o seu filho a encontrar um equilíbrio saudável na era digital. Se alguém está aqui, está me ouvindo pela primeira vez, não adianta. Eles não vão viver sem celular. Não, eu costumo dizer que é um caminho sem volta. E nem é isso que eu prego, e todas as pessoas que eu conheço que estão falando sobre isso nas redes sociais, não é isso que a gente prega, né? Não é voltar ao passado, não é voltar a usar, né, máquina de escrever e mandar carta pelo correio, não é isso. É uma questão de equilíbrio saudável, fazer outras coisas que não só as questões relacionadas às telas, à questão digital. Existem outras possibilidades. Então, mãe, conversa com seu filho. Fala que vocês vão ter que usar uma técnica milenar, mas super revolucionária, né? Conversar, né? Dialogar e olho no olho. Meu filho, a gente precisa conversar. A gente tem que estabelecer limites, mas em conjunto, conversem com ele. Mãe, você que está falando aí, você já tentou conversar com o seu filho? Depois a gente pode até continuar a nossa conversa no particular. Mas só assim para dar né? Gente, não tem como.
tem que enfrentar. Não existe um botão aqui na minha tela, já procurei, mas não achei, que eu aperte o botão e falo, pronto, resolvido o problema, a partir de agora ninguém mais está viciado em telas. Não existe esse botão. Os dispositivos eletrônicos não vieram com esse botão. Como é que volta, né? Como é que deixa de estar viciado? Dá trabalho, vai precisar de disposição, de você, mãe que está me ouvindo, de você, pai que está me ouvindo, querer fazer isso. Mas então, estabeleça regras. Comece por estabelecer regras. Filho, o seu uso está exagerado, está fazendo mal para a sua vida, para a sua vida emocional, para a sua vida física, para a sua vida intelectual. Quando fala isso, eles já ficam um pouco mais assustados, né? Muitos de vocês já devem ter me ouvido falar que eu falo muito do livro A Fábrica de Cretinos Digitais. E o que diz nesse livro? Que as crianças estão menos inteligentes que os pais em função de que usam excessivamente as telas. Excessivamente em tempo e excessivamente em tempo para uso recreativo. Usam para nada, usam para dancinhas, para jogos, para, enfim, para uma série de coisas. Tentar criar com seu filho uma rotina equilibrada. Não dá para ficar do meio-dia às 10 da noite só nas telas. E promover, mãe, atividades alternativas. Cada um vai ter que buscar na sua cidade, na sua realidade, na sua possibilidade, o que dá para fazer para que ele não fique tantas horas ocioso. Quando tem assim lá para os seus 9, 10, 11, 12 anos, ainda tem tempo de você correr atrás e mudar esse loop do hábito. Eu já vou falar sobre o loop do hábito. E uma opção excelente, espetacular para as crianças são os esportes. Principalmente os meninos acabam gostando mais, né? Tá, se alguém, mais uma pessoa tá me mandando aqui que quer participar, se quiser só confirma para mim, se quer mesmo participar, daqui a pouquinho eu já chamo. Eu já tô quase chegando no fim do meu raciocínio aqui, eu posso chamar alguém para participar aqui. Então, voltando, o que pode fazer? Incentivar os esportes, promover possibilidades que ele possa ter interações sociais saudáveis com os amigos da escola. Vejo muito mães fazendo grupos, as mães fazem grupo para os filhos se relacionar, as mães também acabam se relacionando e fazem atividades, evitem em determinados momentos o excesso de telas. E, de novo, né, a questão do diálogo aberto, que é fundamental. Mãe, sua filha está viciada, depois, se você quiser, terminando aqui, se você quiser me mandar uma mensagem, posso falar um pouco mais, tá? A gente pode conversar um pouco mais aí sobre essa questão do vídeo. Mas, de qualquer maneira, eu já te adianto, não dá para deixá-los do jeito que está. Chega em casa do meio-dia e fica até as 9 da noite no celular. Tem que ter atividade, mãe que tá mandando essa mensagem aí, tá? Tem que ter atividade, ele tem que ter outras atividades. Tá viciada? Mas você vai conseguir reverter esse vício. Uma coisa que é importante, mãe, você entender por que é que ela está, o que é que tem no jogo, ou no jogo ou na tela, que a atrai tanto. Lembra que eu falei que eu ia falar a questão do loop do hábito? Eu tô fazendo assim toda hora para explicar que existe uma questão, né? Tem um livro, um estudo que fala que tudo que nós fazemos é por conta de um loop do hábito, que chama, tá vendo? Meu dedo aqui tá fazendo assim, né? Uma rodinha mesmo, um loop. Existe uma situação que provoca uma deixa ou um gatilho que me leva a uma rotina e que me causa um bem-estar. Vamos imaginar, eu vou chutar aqui, tá, mãe? Que a sua filha tá viciada no TikTok, tá? Então, o que provoca? Ela chega em casa depois da aula, almoça, no máximo faz tarefa, no máximo estica a cama, ou no máximo faz uma coisinha, 1h da tarde, pronto, não tem mais nenhuma obrigação para ela fazer. Então, ela vai se sentir como? Entediada. Então, essa é a deixa ou o gatilho que faz com que ela entre numa rotina que é ficar 18 horas frente às telas. Estou exagerando, né? Espero que isso seja um exagero. Mas que fique lá 5, 6 horas frente às telas, que já é exorbitante, estratosférico, absurdo ficar 5, 6 horas frente às telas, ficar frente, né? Vendo, produzindo vídeos ou ouvindo, vendo os videozinhos do TikTok. E o que isso causa nela? Uma explosão de dopamina. Dopamina é um neurotransmissor aqui dessa questão, né, cerebral, que eu não vou entrar no mérito, que é uma coisa mais complexa. Só que a dopamina, ela causa uma sensação de bem-estar. Então, quanto mais eu assistir vídeos
rapidinhos do TikTok, mais dopamina eu recebo, mais eu quero receber. Então, por isso que fala que é um loop do hábito e que gera esse vício. Porque quanto mais você faz, mais você quer. Existem possibilidades de tentar romper com esse loop do hábito. Primeiro, conversar. Minha filha, por que é que você gosta tanto de ficar? O que é que você tem, o que é que você vê lá que é tão importante para você que você não consegue fazer outras coisas? Ah, porque bom, enfim, as respostas mais variadas possíveis. O que é, minha filha, que você poderia tentar se interessar para fazer outra coisa, porque isso está fazendo mal para você, minha filha. Você pode estar... Aí os problemas são inúmeros, né? Vou só falar assim rapidinho. Tá deixando de ler. Gente, quem não lê não consegue depois progredir, porque como é que a gente aprende tudo que a gente aprendeu na vida? Como é que a humanidade gerou todo o conhecimento que existe até hoje? Por meio da leitura, e as nossas crianças não estão lendo mais. O excesso de tempo de telas que eles estão ficando está fazendo uma devastação cognitiva. Mãe que me mandou mensagem aqui dizendo que a filha fica, dá uma entradinha depois no meu Instagram, se por acaso você não me segue, mas olha os meus vídeos lá, que falam principalmente dessa questão da devastação cognitiva, do loop do hábito, o que dá para fazer. Então, assim, você tem que tentar romper, sabe aquela coisa de quebrar o ciclo vicioso? Mas como? Conversando com ela. Minha filha, o que é que nós vamos fazer? Você tem que diminuir para o seu bem. E não é brigando, viu, gente? Não adianta chegar lá no quarto da sua filha agora arrebentando o fio, quebrando tudo, porque não vai resolver. Lembra da explosão de dopamina que eu falei? Ah, é tão legal. Como é que ela vai querer parar com isso? Então, primeiro ela tem que tomar consciência de que existe um problema. E mãe, duas coisas. Primeiro, da minha parte, assim, eu tenho falado disso em excesso com muitas pessoas. Não se trata de negar a tecnologia e de endemonizar a tecnologia. Outro dia, né, falaram que a gente está vivendo no passado, que a tecnologia... É claro que a tecnologia é maravilhosa. Eu estou na minha casa, eu estou em São José dos Campos, eu imagino que vocês estão aí nos mais variados locais. Se alguém quiser mandar aqui para mim onde é que tá, só para a gente ter uma ideia. Eu fiz 2 lives agora em maio, uma em maio e outra em junho, uma com mães brasileiras que moram na Alemanha e depois com mães brasileiras que moram na Austrália. Fiz às 6 da manhã para atender o horário da Austrália lá, a Jaqueline está dizendo. Saber usar a tecnologia, exatamente, é o equilíbrio. Então não se trata de negar a importância da tecnologia. A tecnologia é maravilhosa, ela só precisa ser dosada, usada com responsabilidade. Olha lá, a Jaqueline está em Campos do Jordão, na minha terra natal querida. A Rosângela está em Minas Gerais e a Paty está no Recife, que delícia. E a Josi em Campo Grande, no Rio de Janeiro. Ó, quatro estados aqui. São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Pernambuco. E eu aqui em São José, né? 4 estados. Olha o poder da tecnologia. Então não se trata disso, se trata de adequar, né, a ferramenta ao uso. E outra coisa, voltando a falar para as 2 mães que falaram, meu filho está viciado, minha filha, estado do Sergipe, a Leide que me acompanha, que legal, Leide, que bom que você está aqui com a gente. Estado de Sergipe, Tomar do Jeru, município do estado de Sergipe, que delícia. Não conheço só a capital, bem de passagem, faz muitos anos que eu estive aí na sua terra, Leide. Mãe, dá para conversar com a sua filha de 12 anos, explicar para ela? Claro que dá. E eu vou contar para vocês por que eu tô falando isso. Primeiro porque eu já fiz isso com vários adolescentes. Paraná, que legal. Estão em vários estados aqui, perdi a conta, mas acho que uns 6 estados aqui já. Falando em estados, né, surgiu uma escola do Rio Grande do Sul, de Caxias do Sul. Uma professora de uma escola de Caxias do Sul me convidou para fazer uma live com crianças de 7 anos. E eles iam me fazer perguntas a respeito da tecnologia, dos riscos. E, gente, foi maravilhoso. Primeiro que eu fiquei muito emocionada, eu só falo com adulto, né? Eu fui muitos anos secretária da Educação, tive uma convivência muito grande. Hoje, meu trabalho aqui é pelas redes sociais e eu quase que só falo com adulto. Fazer uma live explicando sobre os perigos, os efeitos do excesso de telas para crianças de 7 anos foi realmente uma coisa que me emocionou profundamente. E assim, e foi muito bonitinho o tanto que eles entenderam. Por que eu tô falando isso?
Porque precisa conversar. Vou sim, Josi, só me chamar que eu vou pro Rio. Precisa conversar com a sua filha de 12 anos ou com o seu filho de 13, que é os dois casos que me mandaram aqui, e mostrar para ele, filho, pode mostrar meu vídeo para ele, pega meu videozinho lá, chama ele para ver. Mostra para ele, filho, olha o que tá acontecendo com você, olha o que essa moça aqui tá falando. Eu fiz um vídeo, gente, faz pouco mais de 2 meses. Quem não assistiu, entra lá que vai procurar. Eu tô até com uma blusa assim, um verde água. Teve 8 milhões de visualização. É um exagero, né? Eu falo assim, não é porque eu sou boa não, é porque as pessoas estão desesperadas mesmo, porque 8 milhões realmente é um número que assusta. Acho que mais de 400 mil compartilhamentos e 8 milhões de visualização. Simples assim, ó, quem não viu, oi meu irmão Mário, beijo. Quem não viu esse vídeo eu vou mostrar aqui. Por que eu tô falando isso? Mãe da garota de 13 viciada e do menino de 12 viciado, ou o contrário. Mostra pra ele o que tá acontecendo aqui, ó, no cérebro dele. Eu tô dizendo o seguinte, legal, Pietro, que bom que você tá aqui, Pietro, seja bem-vindo, um beijo pra você, Pietro. Eu vi o da menina de 7 anos que fez palestra, você viu, que lindo, né, Jaqueline? Então, procurei esse lá meu que eu falo, vou reproduzir aqui. Jaqueline me ouviu falando isso sexta-feira, uma criança que não tem o celular na mão, as mães aí do garoto de 12 e da menina de 13, vão falar pra eles hoje aí. Pega o meu vídeo lá e mostra, ou então reproduz o que eu vou falar. Uma criança que não usa o celular, ela fica entediada, chega da escola, não tem o que fazer, fica entediada. Aí ela fica criando, imaginando, cria uma brincadeira e vai brincar. Então, tédio, imaginação, criatividade, brincadeira. É um triângulo. Esse triângulo, né, que está favorecendo ali a criatividade, se a criança estiver com o celular à mão, à disposição, a hora que ela quiser, a hora que ela se sentir entediada, celular, brincadeira. Entediada, celular, joguinho. Entediada, celular, não sei o que, celular, não sei o que, TikTok. Ela não tem tempo para o tédio. Não ter tempo, não se permitir tédio, mãe, vai fazer com que a falta da criatividade vai fazer muita falta na vida do seu filho. E vai fazer falta, inclusive, de uma maneira que eu falo que é bastante cruel. Porque se ele não se permite nunca sentir o tédio, porque ele fica o tempo todo à frente das telas, ele vai crescer sem criatividade, ele vai ficar uma pessoa sem criatividade. E aí ele vai ser adulto, vai se formar no ensino médio, vai fazer faculdade de jogos digitais e vai trabalhar onde? No mercado de trabalho de tecnologia, porque empregos no futuro quase todos falam que vai ser sempre na área de tecnologia. Aí o que esse mercado de trabalho da tecnologia digital vai exigir do seu filho, da sua filha? Criatividade, e ele não tem. Quer dizer, a mesma criatividade que o celular, ironicamente, está ajudando a matar, vai exigir mais tarde para ele trabalhar no mercado digital. Então, assim, mostra para o seu filho, mãe, mostra para sua filha, mãe, os efeitos que estão fazendo no cérebro dele, né? As questões de falta de relacionamento humano, de baixa possibilidade de entendimento, a questão dos cretinos digitais, como eu falei. Olha lá na minha página, tem muita informação sobre isso, tá? Então, assim, eu só quis trazer esses pontos aqui para vocês, mãe, que estão me acompanhando, para dizer que dá para fazer. Não é fácil, não tem botão mágico, não tem varinha mágica, eu não conheço coelho de cartola que dá para tirar e seus problemas acabaram, a partir de amanhã seu filho não tá mais viciado. Não dá, vai dar trabalho. Deixa eu ler aqui que tem uma amiga minha participando aqui. Oi, Amanda. O exercício que faço é permitir sentir tédio, olha que lindo. No elevador, na fila do mercado, por exemplo, eu não fico usando o celular. Nosso cérebro desaprendeu a conviver com o tédio. E aí eu vou aproveitar essa contribuição maravilhosa da Amanda para dizer uma coisa para vocês, mãe, que estão aqui nos acompanhando. A gente precisa explicar essas questões para as nossas crianças. Eles precisam entender isso que nós estamos falando. E o tédio, ele faz parte da nossa vida. Mas tem uma outra questão também que eu não posso deixar de falar. Aí a Jaqueline, que está aqui me acompanhando, ela me ouviu falar muito isso sexta-feira. É que eu não tenho celular aqui, porque senão eu ia brincar que eu tô com o celular na mão aqui. Não adianta, o meu celular é esse que
que eu tô fazendo a live. Mas faz de conta que eu tô com o celular na mão. Eu fico com o meu celular na mão 18 horas por dia e fico lá. Filhinho, sai do celular, filhinho, você já ficou muitas horas. Mas eu não largo o celular. Independentemente se eu tô trabalhando ou se eu tô na rede social, se eu tô mandando mensagem, se eu tô mandando, né, fofoca. Então, assim, mãe, hora de estar com o filho é hora de estar com o filho. Nós, adultos, estamos dando exemplo, seja pro bem ou seja pro mal. Tá? Então, assim, acho que em resumo de tudo que eu falei, desses 6 pontos, você tem que tentar entender com o seu filho ou com a sua filha o que é que dá para fazer, por que é que eles estão tanto, qual é o motivo que está disparando fazendo esse loop do hábito aí ser tão vicioso e que ele não consiga sair e criar outras rotinas para eles. Mas principalmente, de novo, olho no olho, conversar, entender com ele, explicar para ele, filho, exagerou. Vocês estão, desculpa, vou falar uma palavra que eu não costumo usar, vocês estão me emborrecendo, que é o que está acontecendo. Esse livro maravilhoso que eu li, que eu tenho um monte de vídeo lá e que eu recomendo, é A Fábrica de Cretinos Digitais. Fala isso, os nossos jovens estão menos inteligentes. Fala isso pro seu filho para ver se ele... depois você me conta, Josi, se o Pietro ficou assustado, que eu estou dizendo aqui que eles podem ficar menos inteligentes. E como é que eles vão depois estudar, conseguir bons empregos, ter uma vida saudável, positiva, porque está fazendo falta. O tempo estratosférico, exorbitante, eu gosto de exagerar, para deixar bem, para ficar bem evidente mesmo. O tempo absurdo, estratosférico, que eles estão... Ah, que bom, Pietro, mil beijos para você, depois eu vou conversar com a mamãe, o Pietro está assistindo aqui com a gente. Pietro, sua vida vale muito mais do que as muitas horas que você fica no celular. Legal, Fernanda, esse livro é maravilhoso mesmo. A Fábrica de Cretinos Digitais. Se tem um livro que eu, virou meu livro de cabeceira, já tá até estragadinho de tanto que eu li, de tanto que eu rabisquei, de tanto que eu recomendei, de tanto que eu já fiz live sobre ele, de tanto que eu já fiz postagens sobre ele. Então é um livro que eu acho que vale a pena a gente falar sobre ele. E aí, voltando a falar aqui com o Pietro, Esse livro, Pietro fala, pois mamãe, me pede que eu vou mandar no seu direct uma postagem só sobre o livro. Ele fala que vocês estão ficando menos inteligentes por conta que vocês ficam muitas horas no celular, ou no computador, ou no tablet, e estão deixando de fazer outras coisas, de conviver com a natureza, de conviver com a família, mas também estão deixando de estudar. Ah, lá, tá rindo. Tô adorando, Pedro, tô adorando Pietro, desculpa. Tô adorando interagir com você aqui. E Pietro, é sobre isso. Olha a maravilha, eu tô em São José dos Campos, uma cidade do interior do estado de São Paulo, você está numa cidade do Rio de Janeiro, e nós estamos interagindo pela tecnologia. Então eu não tô dizendo que não é legal a tecnologia, eu tô dizendo, legal, Leide, eu te mando, mas você me lembra, tá? Quem tá me pedindo a postagem do livro aqui, me lembra. A tecnologia, ela é maravilhosa, mas não pode ser só isso. Eu vou te contar uma coisa, Pietro, só pra você. Você já ouviu falar de uns bambambãs aí, o tal do Steve Jobs, Mark Zuckerberg e Bill Gates? Essas três pessoas que eu falei, os 3 são norte-americanos. O Steve Jobs, que criou a Apple, os celulares da maçãzinha. O Bill Gates, que criou como é que chama? A Microsoft, que é também uma gigante aí. E o Mark Zuckerberg, que criou o Facebook, que criou o Instagram, que nós estamos usando aqui. Bom, todos esses... Me manda, tá? Quem tá falando aqui que quer, não deixa de me mandar. Terminando a live, fala, eu quero a postagem. Todos esses 3 moços que eu comentei aqui com você, Pietro, sabe o que eles falam? Agora não, porque os filhos já são adultos, o Steve Jobs até já faleceu muito novo, por sinal. Mas eles diziam, quando tinham os filhos na idade que você tá, que eles não davam celular para os filhos, que eles davam livros. E que com os livros é que eles, pais, chegaram onde chegaram. Quer dizer, tudo que eles desenvolveram, tudo que eles criaram de conhecimento, inclusive em tecnologia, foi com muito estudo, não foi ficando na rede social. Não foi ficar jogando no quarto. Então, assim, é legal jogar? Deve ser, eu nunca joguei, sinceramente, mas deve ser muito legal. O que não pode, Pietro e outros meninos que vocês podem contar depois, é fazer só isso. É isso que não pode.
tá? Você tem que ter um combinado com a mamãe. Mãe, eu posso jogar 1 hora por dia? 2 horas por dia? Pode. Se a mãe falar que pode, pode. Só. Depois é ler, depois é jogar bola, depois é ralar o joelho, depois é correr. E aí eu sei, né? Depende muito. Outro dia uma mãe falou assim, mas onde eu moro é impossível sair na rua. Claro, tem as limitações de cada... E não vou entrar no mérito dessa questão. Mas, eventualmente, mãe, se no final de semana dá para juntar todo mundo e ir para praia ou ir para um terreno, fazer uma atividade ao ar livre desconectado de natureza, né? E não é para ir todo mundo para um lugar e ficar todo mundo depois frente às telas, também não tem graça. Então, é sobre isso. Na verdade, se eu puder resumir o que eu estou falando aqui com vocês, em especial com o Pietro, que está aqui, que eu estou adorando que ele está aqui, é sobre amor, tá? É sobre amor que nós estamos falando. As mamães que estão aqui, eu tenho absoluta certeza, é porque amam vocês, filhos. Amo você, Pietro, e amo as outras, né? As crianças que não estão aqui participando com a gente. É sobre amor, é sobre cuidado, né? Quem ama, cuida, já diria o eterno Samitiba. Então é sobre cuidado, é porque a gente quer cuidar de vocês, porque a gente quer, né? Porque eu quero cuidar o melhor para os meus netos, para os meus sobrinhos netos, que eu me dedico tanto a essa causa, ajudo mães, faço um trabalho bastante consistente, que eu gosto bastante, e que faço com muito respeito a vocês, crianças principalmente. É por amor que a gente faz isso. Então, eu tenho certeza que a Jo que tá aqui, a Leite que tá aqui, as outras mães que mandaram aí, tô adorando. Ele diz que ele tá achando emocionante. Você, Pietro, depois manda uma fotinho dele pra mim, tá, Jo? Pietro, eu tenho certeza que você tá me entendendo, eu tenho certeza que você vai repensar a sua prática. Eu não sei se você, né, se você fica muitas horas, mas repense. Você merece, muito mais do que ficar tantas horas no celular, no tablet. Mas todo mundo fica, mas tá todo mundo ficando bobo igual. Então você pode reverter. Daqui a pouco, você aprende uma coisa muito legal e você vai ensinar para seus amigos, olha, ficar no celular é legal, mas jogar, como é que chama aquele jogo? Xadrez é mais legal ainda. Ler Harry Potter é mais legal ainda. Jogar bola, enfim, o que você achar legal, tem coisas maravilhosos para fazer. E pode jogar também, o que não pode é só jogar. Porque daqui a pouquinho, vocês são mais velhos, aí vocês vão ficar... A Amanda tá falando que belezinho, Pietro, que legal. Daqui a pouquinho vocês vão ficar mais velhos, aí vai ficar mais curioso, vai querer entrar em sites proibidos, em coisas que fazem mal, nos Discord da vida aí, essas coisas que eu, infelizmente, agora eu preciso falar. Eu também tenho muita esperança que a gente consiga reverter em muitos casos. Eu vou contar uma coisa para vocês, mães. Eu acho ruim ter que falar, mas eu preciso. Eu tenho 2 amigas que eu não as conheço virtualmente, eu só conheço virtualmente. As 2 perderam os filhos da mesma forma, por conta de aplicativos de jogos, de comunidades, por conta de desafios da internet, porque eles são curiosos, né? Eles não têm o córtex pré-frontal deles, não tá pronto ainda, então eles acham que não tem perigo, que pode ir, né? Oi, Lilian, você entrou agora, deixa eu dar um aceno para você, belezinha que você tá aqui. Então, eles correm muitos riscos. Então, mãe, se você acha que deu 10 horas da noite, o seu filho vai pra cama e você dá um beijinho de boa noite dele, mas no quarto dele tem um computador ligado na internet, ligado nos jogos dos mais variados, se você acha que ele está seguro, pode não estar. A internet no quarto, de maneira, né, desenfreada, de maneira descontrolada, pode ser uma porta para o inferno. Eu sinto imensamente ter que falar isso para vocês e encerrar aqui esse nosso bate-papo de 40 minutos e dizer isso para você, mãe, não pode deixar correr da maneira que está correndo. Os problemas são muitos para eu falar só em 40 minutos, né? Mas eu acho que eu fiz aqui um apanhado e não perco a esperança. A Amanda falou na palavra, né? Esperança. Eu também tenho muita esperança que vocês, mães, porque o primeiro passo é esse, a gente está conversando há 40 minutos, olha, bastante mãe aqui interagindo comigo, mandando um monte de mensagem. Queria agradecer a Lilian também, a nossa vereadora lá de Campos do Jordão, que entrou, mandou um coração aqui, outro para você, Lilian, querida. Então, assim, é sobre isso, é sobre amor, é sobre cuidado, mas que a gente quer mais para a vida de vocês do que só as telas. Elas têm que ser as telas e mais um monte de outras coisas, tá bem?
Se alguém mais quiser me mandar uma mensagem, do contrário, eu vou me despedindo por aqui. Ah, legal, ouço com atenção o que a Marta fala, estudou muito, estudei mesmo, estudei muito livro, fiz viagens, fui ver coisas de perto e é por isso, é por amor. Que legal, Jaqueline, fico muito feliz que você está aqui, Jaqueline precisa de mim, só me mandar mensagem, meu primo Marcelo mandando um abraço, parabéns Marta, obrigada. Eu fico muito feliz de poder estar compartilhando com você. Josi, a hora que você quiser me manda mensagem, a gente continua conversando, tá bem? Me despeço por aqui. Obrigada, Lilian. Boa noite, Jaqueline. Boa noite, Jô. Boa noite todo mundo que esteve aqui com a gente. Adorei. A gente vai ter sempre um encontro no domingo à tarde, tá bom? Beijo. Boa noite, gente.